o Gustavo Almeida, o nosso Guga, que já está aqui para conversar com a gente nesta segunda-feira. Muito bom dia para você, Guga. Bom dia, Daniel. Tudo bem contigo? Espero que tenha passado aí um ótimo final de semana. Um pouco mais gelado aqui em São Paulo, né? Verdade, Guga. Um pouquinho mais gelado, aí vem vindo agora nessa segunda-feira, mas amanhã tem feriado de novo, né? E hoje, né, Guga, tem feriado também nos Estados Unidos. Amanhã a Bolsa fecha aqui no Brasil. E como você... E eu queria saber como que você está projetando essa segunda-feira com menos liquidez e menos negócios nas bolsas. O que a gente pode esperar para hoje? Legal. Vamos lá, né? Pensando assim em sequência, o que nós temos vivido aí nos últimos meses? Acaba que a nossa bolsa vem num processo de correção já há um bom período. Acho que é importante a gente sempre lembrar disso. Deixa eu compartilhar a tela para que vocês possam acompanhar o que eu estou raciocinando aqui. A gente tem que lembrar que uma vez que nós estamos passando por esse processo de correção já há um bom período, né, eu acho que a gente tem duas observações aqui importantes. A primeira observação é essa correção que teria tido início aqui no início do mês de junho deste ano, né, onde a gente teria aqui julho, agosto e setembro todo, né, em processo de correção. É bastante tempo. Né? Esse período também ele veio alinhado com a narrativa por parte de todos os analistas de que a gente teria um segundo semestre transformador. Acaba que essas expectativas elas estão sendo deterioradas, a gente consegue perceber isso pelo relatório Focus. Né? Mais uma vez, tivemos aí uma deterioração de expectativa, tá? Em relação a IPCA para esse ano, IPCA para 2022, em relação a PIB, né? Que em 2021 a gente consegue agora permanecer dentro das expectativas, né, mas para 2022 a gente já começa a perceber uma certa redução, tá, nas expectativas. Mas, de novo, né, são expectativas. Acho muito importante esse nosso próximo trimestre, né, que é o último trimestre de 2021, acho extremamente importante e vai ditar e muito o tom da nossa bolsa. Tá? A gente, de fato, está aqui numa região bem divisora de águas, que é a 112.200 pontos, certo? Bem importante que o nosso mercado ele consiga se manter e se sustentar aqui acima desses 12.200 pontos. Tá? Nosso Ibovespa futuro, nosso mercado futuro que abre às 9 horas da manhã, ele já está num tom positivo, mesmo que lá fora, a Europa, né, esteja num tom negativo e os futuros norte-americanos estão abertos. Né? A bolsa norte-americana não vai estar negociando, mas os futuros eles estão abertos. Né? Não podemos esquecer que os futuros eles são instrumentos que servem para gerar proteção. Né? Com a evolução dos mercados, eles são utilizados num processo especulativo também, mas a grande função deles é de certa forma, transferir risco, tá? Por parte dos tomadores de posição. Tá? Então a gente está num nível aqui bem importante. Espero, né, minha expectativa como um grande otimista, sou sempre um otimista com o dedo no gatilho, espero que a gente consiga se afirmar no dia de hoje, uma vez que a gente não vai ter posicionamento dos investidores estrangeiros com mais intensidade, mas, né, eu tenho um pouquinho de receio com esse processo de inversão de posição por parte principalmente dos investidores dos investidores institucionais, principalmente de fundos multimercados, que estão saindo de suas posições de bolsa e tomando juros. Tá? E uma vez que a gente começa a olhar aqui as expectativas para 2022, passar de 8,5 para 8,75, podemos ter aí, quem sabe, uma intensificação nas realizações. Tá? O que nós temos de positivo aqui, Daniel? O que nós temos de positivo aqui é, primeiro, se nós olharmos para o peso do nosso índice Bovespa, Petro e Vale ainda tem muita força. Tá? Uma vez que ambas têm muita força, se nós olharmos para o minério de ferro subindo quase 9%, tá? E olhando para o petróleo, subindo agora 1,8%, chegou a estar trabalhando acima de 2%, a $84 o barril, isso me leva a acreditar que a intensidade, né, de compra nestes dois ativos tende a ser boa. Tá? Ainda mais quando nós pensamos que sexta-feira que vem, essa sexta-feira dessa semana, nós teremos exercício de opções.
Tá? Então vale ficar muito atentos, porque de fato, né, o nosso índice futuro ele tem espaço para poder subir. Tá? O espaço que eu vejo é para nós irmos buscar os 116.300 pontos nessa semana. Tá? E a gente tem aqui uma força positiva, né? A gente tem aqui dois drives muito importantes, que são o petróleo e minério de ferro, que tendem a empurrar as empresas Petrobras e Vale para cima. Legal, Guga, é justamente nisso que eu queria falar, né? Essa questão do petróleo e minério de ferro em alta. Você vê possibilidade de termos mais altas nessas commodities? Vê espaço também para termos mais crescimentos nas empresas do setor? Com certeza. Tá? Um dos pontos que eu mais falo desde o ano de 2020, tá? Final do ano de 2020, eu falava que para 2021 nós teríamos dois grandes vilões. Um deles seria a variante Delta, tá? As variantes do coronavírus, na verdade, que acabou que ganhou destaque a variante Delta, tá? Ao longo do ano. E o outro ponto era a questão, principalmente do petróleo, que querendo ou não, quando nós olhamos, né, para a retomada da economia, para fluxo, né, de mercadorias e tudo mais, o petróleo tem uma grande pressão inflacionária. Então eu falava desde o ano passado que eram os dois vilões, e quando fazia minhas projeções para o petróleo, quando eu olhava ali pela geometria comportamental, o comportamento do preço do petróleo, na minha opinião, o petróleo ele tem total condições de chegar acima dos $100 o barril. Eu já venho falando isso desde o ano passado, né, e venho afirmando e reafirmando toda vez que a gente tem algum tipo de correção da commodity, eu venho falando, olha, o cenário, o contexto, ele mostra, né, petróleo acima dos $100 o barril. Então, obviamente, isso vai impactar o setor e, obviamente, vai impactar a Petrobras, né, porque está diretamente relacionada com o preço da commodity. Então, quando a gente olha para a Petrobras, quando a gente olha aqui para a Petrobras, o que eu consigo enxergar aqui em Petrobras? Tá? Ao meu ver, o grande risco seria a Petrobras voltar abaixo de 28,15. Tá? E parece que com essa força da commodity, a tendência é a Petrobras ir, né, em busca dos R$32. Tá? Então, para mim, a Petrobras tem total condições de buscar R$32, 34 e assim por diante. Tá? E crescendo degrau a degrau. A gente ainda não fez novas máximas históricas em Petrobras. Tá? Se nós olharmos, a Petrobras ainda não venceu aquela barreira que nós tínhamos de preço lá de 2008. Tá? Então, a Petrobras ainda não rompeu essa barreira. A gente rompe no momento que ela chegar aqui na minha projeção dos 32. Ela rompendo essa barreira, poxa, isso gera todo um burburinho, toda uma mudança de expectativa por parte do mercado, por parte dos participantes do mercado. Existem algumas projeções ainda mais acima de Petrobras. Então, eu estou animado, né? Para mim, quando eu olho para o comportamento, principalmente dessas últimas 3 semanas, me mostra que está muito forte a intensidade de Petrobras, e o fato dessa semana também termos exercício de opções colabora e muito para que o preço possa entrar numa tendência positiva. Essas são as minhas expectativas como, né, investidor, como uma pessoa que toma risco, certo? Já para Vale, acho interessante a gente olhar aqui para o minério de ferro. O minério de ferro ele já fez aqui uma alta de 25% das mínimas. Tá? Quando nós projetamos aquela movimentação, a última movimentação que nós tivemos de alta, que foi ali entre os dias 31 de maio e 8 de julho deste ano de 2021, a gente pega essa amplitude de movimento de alta e projetamos neste momento que nós estamos aqui, eu esperava que pudéssemos chegar até 134 dólares. Né? É de fato onde nós estamos chegando. Então, essa intensidade que nós estamos vendo aqui no minério de ferro, provavelmente vai impactar a Vale. Quando nós olhamos para a Vale, sai do minério de ferro, olho para a Vale, o que eu imagino que tem de estrutura de preço? Né? Primeiro a gente tinha esse ciclo todo em vermelho aqui encerrado, tá? Com todas as sinalizações da leitura, tá? Do ciclo, ou seja, você tem uma grande tendência de alta aqui na última movimentação, no último rally de alta. Tem a primeira etapa de correção, o mercado tenta subir em duas etapas, não consegue, a segunda etapa muito mais lenta,
perde essa inércia, né, porque a gente tinha uma fragilidade na tendência, vem todo o movimento de baixa, chega numa região que fecha a movimentação de baixa, agora a gente tem um espaço aqui para voltar entre 88 e 30 e quem sabe 95 e 30. Pensa o seguinte, né, uma vez que Vale está aqui a R$80, né, em torno de 80 reais, pensa no potencial de alta que se tem para chegar a 88, né, em torno de 10% de oscilação, 10% de movimentação. Isso é bastante forte, né, bem interessante, o que faz eu acreditar, mais uma vez, que o nosso índice tem total condições de buscar aquela região dos 116 mil pontos que eu venho mostrando já há alguns dias aqui no pre-market. Finalizar, Guga, na semana passada o IPCA ele veio um pouco melhor do que o esperado, isso acabou animando o mercado. Agora há pouco saíram os dados do Boletim Focus, mais uma vez com revisão do IPCA para cima e do PIB de 2022 para baixo. Qual a avaliação que você faz desses resultados? Bem interessante essa pergunta, Daniel. Pensa o seguinte, né? O que nós tivemos semana passada foi um resultado. O que nós temos no Boletim Focus é uma expectativa. Acaba que o resultado, né, ele mostra o que os participantes fazem com as informações que eles pegam ao longo do caminho, né? Então, é interessante a gente começar a ser surpreendido, ou seja, os resultados virem abaixo das expectativas, porque, querendo ou não, a gente vai começar a viver agora os impactos desse processo todo de alta dos juros e de todo o processo de, vamos assim pensar, de acomodação de todos esses pontos que estavam distorcidos em função de todo esse período de injeção de liquidez, estímulos e toda a cadeia de fornecimento, né, desequilibrada. Então, essas coisas, elas começam a ir se equilibrando e os resultados, né, começam a aparecer. E eles vão aparecer no momento em que os números vierem melhor do que era esperado. Se nós voltarmos no tempo, para o início desse ano, quando a gente falava de PIB, por isso que as expectativas foram lá para cima, os resultados, né, que a gente teve no primeiro semestre foram melhores do que o esperado, certo? Por quê? Porque, na verdade, se tinha uma expectativa de velocidade de retomada, veio uma outra velocidade de retomada, o que, de certa forma, fez com que as expectativas de inflação estivessem desalinhadas, então foram surpreendidos no PIB, mas também foram positivamente, mas foram surpreendidos em inflação negativamente, né? E o mercado, querendo ou não, ele é esse processo de, quando a gente olha para relatório Focus, né, e para movimento de Banco Central e tudo mais, é correr atrás dos erros, né? Sempre para correr atrás dos erros para tentar dizer para o mercado, olha, a gente está trabalhando para corrigir esses pontos que acabaram sendo pontos de ineficiência em função das escolhas no passado. E sempre vai ser assim, né? Então vão estar sempre correndo para ajustar alguma coisa. Então o mercado ele acaba que ele gera movimentos exagerados e depois passa por um processo de ajuste, de equilíbrio, de correção. Isso é extremamente natural e faz parte de todo o processo, tá? Então as minhas expectativas são que, de fato, a partir de outubro a gente começasse a ser surpreendidos por questões de inflação, nos resultados reais, quando saírem os números reais de inflação, a gente seria surpreendido, mas também temos que ficar monitorando todas as expectativas para que a gente possa ir vendo, né, o que o mercado está respondendo a cada nova informação. Legal, Guga. Hoje tem geometria, hein? Ah, sim, hoje temos geometria, às 18 horas, com certeza. Espero aí a presença de todos, uma vez que, pelo menos para a turma aqui da capital, está chovendo e está frio, né? A gente vai ter que ficar em casa. Pô, vamos lá, né? Comparecer no programa Geometria, trazer suas dúvidas que eu vou estar lá respondendo a todas as perguntas dos nossos telespectadores. Beleza, Guga. Valeu, então. Um abraço. Até mais tarde, então. Valeu. Pessoal, uma ótima semana para todo mundo e nos vemos logo mais. Tchau, tchau.